Uma situação muito comum de acontecer, principalmente durante a prática de esportes. Pode acontecer de cair areia nos olhos da pessoa. Eu acho que todo mundo sabe o tanto que dói quando um grãozinho de areia fica arranhando o nosso olho. Isso incomoda muito, dá aquela dor terrível, como se fosse uma pedra, um tijolo dentro dos olhos. Quem já viveu isso sabe o que é. É uma dor terrível mesmo, incomoda demais a conta. É uma situação que chega a ser insuportável. E já que é uma situação comum de acontecer, eu resolvi colocar aqui como tema de um vídeo, de uma forma que mais pessoas consigam resolver da melhor forma. Hoje eu vou falar sobre areia nos olhos. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Tenta imaginar a situação. A pessoa está na praia jogando algum esporte, frescobol, chutando uma bola, alguma coisa do tipo, brincando de areia, e aí na hora de um chute lá, no momento brusco com a bola, aquela confusão, uma jogada cheia de pancada, de movimentos rápidos, cai areia no olho da pessoa, de um dos jogadores. Ou ainda, entra no mar e cai um grãozinho de areia no olho da pessoa. São 1000 situações que podem levar a isso, que pode acontecer isso. Tenta imaginar. E não precisa ser vários grãozinhos não, basta um único grãozinho de areia no olho da pessoa e já causa um estrago enorme, já dói demais. Tudo isso porque a córnea é muito sensível. A nossa córnea é muito rica em terminações nervosas. E tem que ser mesmo, já que o olho é uma estrutura tão importante. E a córnea tem que estar intacta o tempo todo. Então qualquer coisa, a pessoa já sente muita dor mesmo. É natural que aconteça. Ou seja, como eu falei, basta um grãozinho de areia para causar uma dor terrível. E nessas horas, o que a pessoa precisa fazer? Qual que é o primeiro ponto? Primeira coisa, eu quero hoje passar 3 orientações. E a primeira delas é o seguinte: lava muito bem as suas mãos com água e sabão antes de mexer nos olhos. E se a pessoa estiver praticando esporte, a mão está suja, se você vai mexer nos olhos sem lavar as mãos, isso pode acabar piorando a situação, pode contaminar alguma bactéria que esteja na mão da pessoa. Aquilo pode virar uma infecção grave. E aí, ao invés de uma simples coisa, uma coisa fácil de resolver, aquilo pode se transformar numa coisa complicada. Então, a primeira coisa a se fazer é lavar muito bem as mãos com água e sabão. Segundo ponto importante, o grãozinho de areia que está ali, geralmente ele fica solto ali no olho, então ele fica de um lado para o outro, ele fica arranhando, ou seja, ele não está aderido à córnea, ele não está preso na córnea. Eu fiz um vídeo sobre corpo estranho corneano, aí nesse caso sim é diferente, o corpo estranho ele está grudado na córnea, ele fica aderido, ele fica preso, e aí tem que anestesiar para poder retirar. A gente retira com agulha de insulina, e pode até ficar uma cicatriz na córnea da pessoa nesses casos. Nesses casos sim é diferente. Agora, assiste o vídeo que é fácil de entender, ficou super bem explicado. Já nesse caso de hoje, como o grãozinho de areia está solto nos olhos, dá para tirar sem agulha, dá para tirar porque ele está móvel. Então, se o grãozinho de areia está solto nos olhos, essa segunda orientação é muito importante, muito. Não pode esfregar os olhos. O ato de esfregar pode fazer esse grãozinho de areia arranhar a córnea toda. É como se fosse você pegar um lápis e ficar machucando os olhos da pessoa. Isso pode causar também um problema que chama ceratite. Ceratite é um machucado na córnea. E esse machucado, essa lesão, a ceratite, ela pode ser na forma de um ponto, ou seja, pontiforme, de uma forma linear, pode ser também de uma abrasão, tipo uma área extensa, ou seja, não pode ficar esfregando os olhos. E o que você pode fazer nesses casos? Se você tiver em mãos um colírio lubrificante, use o colírio lubrificante nesses casos. Ou então, lava com água bem limpa, água corrente. E se não tiver nada disso, pisca bastante os olhos, porque o ato de piscar, o ato de fazer esse movimento, estimula o lacrimejamento. E essa maior quantidade de lágrima vai fazer o grãozinho de areia ser drenado, ele vai sair dos olhos. E geralmente ele vai para o cantinho aqui do olho, ele vem para essa posição, bem no cantinho. E aí fica mais fácil de retirar. Agora, se em último caso, se você não conseguir tirar, em último caso mesmo, precisa procurar um oftalmo para poder fazer essa retirada. Vai no médico oftalmologista. Mas geralmente, fazendo tudo isso que eu acabei de falar, dá sempre certo. Lava com água corrente, água bem limpa, que vai dar certo. Tudo isso, tudo que a gente colocar nos olhos, precisa estar bem limpo, ou seja, a água tem que estar limpa, tem que lavar bem as mãos, qualquer coisa, vai mexer nos olhos, tem que estar muito limpo. E recentemente eu fiz uma postagem sobre isso no meu Instagram. E falando nisso, confere lá meu Instagram. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição. Tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo no Instagram. Vale muito a pena. E acompanhe também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto muito de responder através dos stories. Bom, eu quero complementar aqui um pequeno detalhe. Eu falei para a gente sempre usar coisas limpas nos olhos.
Uma coisa que pode acontecer, é muito comum de acontecer, quando a gente recebe um paciente em urgência em oftalmologia, os pacientes chegam geralmente usando aquelas fraldas em cima do rosto. Não faz isso, aquilo fica sujo, a pessoa fica limpando o tempo todo o rosto, acaba que vai contaminando, vai virando sujeira, fica sujo. E ao invés de proteger, acaba virando uma fonte de contaminação. Então, se for o caso, lava muito bem suas mãos com água e sabão antes e coloca um lenço de papel descartável dobrável. Coloca por cima dos olhos, segura o olho machucado e pronto. Mas não fica ali esfregando e limpando o tempo todo, que pode acabar contaminando. Então precisa ter muito cuidado. Combinado? E recentemente eu atendi uma moça que falou o seguinte: eu nunca fiz uma avaliação dos olhos na minha vida, uma avaliação oftalmológica. E gente, isso é muito sério. Toda pessoa precisa fazer uma avaliação oftalmológica pelo menos uma vez por ano. Eu vou deixar registrado aqui embaixo, vai parecer um pouco estranho para você, mas lembra disso. Toda pessoa deve fazer uma avaliação oftalmológica pelo menos uma vez por ano. Existe uma doença que chama glaucoma e essa doença pode fazer com que a pessoa perca a visão. E a única forma que a gente tem para poder descobrir se uma pessoa tem ou não glaucoma ou de outras doenças também é examinando, é a única forma. Não tem outro jeito. Precisa examinar todos os anos. Isso é muito, muito importante. E último ponto, eu tenho falado muito também que atualmente o meu objetivo aqui no YouTube é de levar esse conhecimento para todo mundo. Eu gosto muito de deixar essa orientação. É possível a gente prevenir a cegueira em muitos casos. Basta a gente seguir as orientações. E da minha parte, eu vou continuar fazendo os vídeos. Quem quiser compartilhar, ajuda muito nesse trabalho. Hoje eu passei um pouquinho mais de orientações sobre o que fazer quando a pessoa tiver com areia nos olhos. Mais uma vez, um grande abraço.